welcome to our English review. This time for our second trimester of 2026. Para nossa globalizante desse trimestre, temos alguns tópicos, na verdade, 4 tópicos bem tranquilos, bem facinhas, bem facinho, que vocês vão tirar de letra com certeza. Primeiro tópico, prepositions, contractions, personality traits and will. Então vamos ao primeiro, que são as prepositions. Primeiro de tudo, o que são prepositions? São aquelas palavras que a gente vai usar para definir o lugar em que alguma coisa está ou o momento em que alguma coisa aconteceu, né? Então, geralmente a gente vai usar para localização ou para tempo. Aqui a gente tem os 3 que causam mais confusão na hora da gente usar. Por quê? Porque todos os 3 querem dizer a mesma coisa em português. Podem dizer em, no ou na. Então, a gente fala, ok, se é em Blumenau. Blumenau eu vou usar in, on ou at, porque todos eles podem ser em. Se eu falo que é na sala de aula, na sala de aula, né, na classroom, eu vou usar o quê? In, on ou at, porque todos eles podem dizer, podem dizer na, né? Então, como é que a gente vai definir isso? Para ir colocando essa nossa pirâmidezinha, que aqui está invertida. Na sala de aula, para alguns eu mostrei a pirâmide ao contrário, para outros eu mostrei ela ao contrário, não, ela na forma certa, e para outras essa pirâmide invertida. Lembrando que o in é sempre o mais geral, é sempre aquele mais menos específico, digamos assim. Então, quando a gente está falando de tempo, a gente vai falar do ano, do mês, vai falar do século, enfim. E quando for falar de localização, a gente vai falar do nome do país, o nome da cidade, ou no máximo o nome do bairro, né? Porque daí a gente a gente especifica, mas bem amplo, né? Depois a gente tem o on, que é um pouquinho mais específico. Então, quando a gente vai falar de datas, de tempo, a gente vai falar de datas já com o dia, né, do mês. A gente vai falar de dias da semana, a gente vai falar de alguma data específica, por exemplo, uma on Christmas, por exemplo, né, que é uma data que todo mundo conhece. E quando a gente vai falar de localização, a gente vai usar mais para uma questão, quando a gente vai falar a rua, né? Só o nome da rua, por exemplo. I study on Marechal Deodoro? Marechal, sempre confundo Marechal Reinaldo. Então, on Marechal Deodoro da Fonseca. Bom, temos 2 colégios lá, então se a gente quiser especificar mais, eu vou dizer I study at Marista. Então vamos pensar num contexto nosso, né, do dia a dia, usando o contexto do I study. Então, I study in Jaraguá, em centro, né? Então, Jaraguá, amplo, no centro, em downtown. On Marechal Deodoro, at Marista. Teacher, mas e se eu colocar só o número do lugar? Também pode ser at, acho que é 520, o número do Marista, então at 520 Marechal Deodoro Avenue, ok? E aí, além desses, nós temos as preposições também que eu passei só no quadro. Então, para você que por acaso faltou nessa aula, preste muita atenção neste momento. Gente, aqui tá desenhado, literalmente. Então, é memorizar essa caixinha aqui, é memorizar isso, lembrar dessa situação e tá tudo certo. Então, temos o in, que é dentro, né? On, que é sobre alguma coisa uma mesa, uma cadeira, alguma coisa flat, né? Ou na parede. Posso ser também on the wall, também pode ser. Under, embaixo, com contato, geralmente, tá? Pode ser sem contato também em algumas situações, mas pensem que under é embaixo, né? Então, por exemplo, eu posso usar Some people live under the bridge.
mesmo que eles não tenham contato, né? Eles moram embaixo da ponte. Então, eles não têm contato, mas eu não falo, eles moram abaixo da ponte. Então, pensem no under como embaixo, com contato. Se fosse abaixo, seria below. Next to, do lado, behind, atrás, in front of, na frente. Aí lembra que eu falei do across from também, que existe, que pode ser, que também é na frente, mas nós não vamos usá-lo na prova, então não precisa se preocupar. E temos o between, que é o entre. Memorizou essa imagem aqui, tá tudo certo, garantiu a questão na prova. Próximas são as contractions. Gente, as contractions são aquelas formas que a gente vai usar de contrair palavras no inglês para que o texto fique um pouco mais fluido. Geralmente mais fluido na forma oral, né? No discurso oral. Porque na escrita a diferença é muito pouca. A gente vai perder ali uma letra, duas letras, no máximo três letras. Então não é assim uma diferença, né? Na vida da pessoa que vai, nossa, agora porque eu não escrevi do not, eu escrevi don't, eu salvei 7 minutos de vida. Não, mas na fala faz bastante diferença. A gente tem dois tipos de contração. A contração que é com o pronome pessoal mais um verbo, que geralmente é um verbo auxiliar, com exceção do verbo to be, que não é sempre um verbo auxiliar, mas ele pode ser contraído. Todos os outros verbos, quando eles não forem auxiliares, eles não podem ser contraídos, ok? E a gente tem a contração do verbo auxiliar mais o elemento de negação, que é o not. Então eu vou ter lá you are, your. Aí depois a gente tem o exemplo ali do you will, you'll, certo? E depois todos os outros aqui a gente tem do verbo auxiliar mais o not. E aí a gente faz a contraçãozinha. Então, do, the not, don't, will not, won't, have not, haven't, it cannot, can't. Teacher, o cannot, ele pode ser contraído, colocado tudo junto? Aí ele não é uma contração, ele é só uma variação de escrita. Então, não é considerado uma contração quando a gente coloca o cannot junto, tá? A contração é quando tem, assim, o C-A-N, apóstrofozinho e o T. Como eu vou memorizar isso? Gente, olhando, lendo, vendo todas as atividades que a gente tem lá, que eu coloquei no roteiro para vocês. Memorizem, olhem, leiam, que aí vocês vão lembrar e tá tudo certo. Na prova, vai aparecer versões completas e vocês vão ter que contrair e não me lembro agora, que já faz tempo que eu fiz, talvez tenha a versão contraída que vocês vão ter que fazer a versão completa. Não vou lembrar agora, mas eu acho que vocês tiram de letra de qualquer forma. Depois temos personality traits, que é vocabulário, que também é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês sobre vocabulário. Não tenho o que ensinar, é memorizar. Então, usem a cabecinha de vocês pra memorizar, que eu sei que vocês têm memória boa, que vocês dançam as dancinhas do TikTok toda que eu sei. Então, memoriza agora. Down to earth. Lembra do exemplo que eu falei lá na sala. Down para baixo, to earth. Earth é a terra. Então, down to earth, se você tá lá conectado com a terra, para baixo com a terra, é porque você é pé no chão, você é muito realista, você tem muito, né, aquela coisa do que é real, do que é palpável. Organized, simplíssimo, gente, já tem muito parecido a palavra com o português, organizado. Reliable, uma pessoa confiável, uma pessoa que você pode contar um segredo e ela não vai contar pra ninguém, uma pessoa que você pode contar pra te ajudar em uma situação, reliable. Easy going, lembra easy, fácil, going, indo. Então é uma pessoa fácil, ela não se estressa, ela não se preocupa, ela é tranquila, ela é de boa, ela se dá bem com todo mundo, ela não arranja encrenca, maravilhosa, easy going, ok? E para finalizar, temos o future with will. Use it for promises, offers and decisions. Gente, aqui é aquela situação que eu falei para vocês na sala. Aqui tá a estrutura, ela não é tão importante assim nesta prova específica. O que vai ser, o que vocês vão precisar lembrar é quando usa will e quando usa won't. Will afirmativa, won't negativa. E quando é uma promise, uma offer e uma decision. E daí, em ambas as situações, é uma questão de interpretação. Ai, teacher, mas gramaticalmente will ou won't na frase está correto. Sim, gramaticalmente sim, mas a frase faz sentido? Não. Então, não é. Então, por exemplo, se eu falo don't worry,
I will help you with it. Se eu colocar don't worry, I won't help you with it, faz sentido? Se eu falar não se preocupe, eu vou te ajudar com isso, faz sentido. Se eu te falar não se preocupe, eu não vou te ajudar com isso, não faz muito sentido. A não ser que seja eu falando para vocês numa prova de matemática, que olha, gente, não se preocupe, eu não vou me meter, não vou me ajudar, não vou ajudar vocês, então tá tudo certo, vocês vão passar. Porque se eu ajudar, não vão. Então, lembrem disso. É gramaticalmente aceito? É, mas eu quero que faça sentido. Então, leiam a frase com muito cuidado, principalmente quando a gente tem uma frase com um elemento de negação, ou seja, com o not. Por quê? Faz toda a diferença ter o not, né? Para você poder decidir se você vai ou não fazer aquilo que está sendo dito na frase. E com isso, concluímos a nossa revisão. Prova de vocês terão 10 questões, 4 questões de interpretação de texto, 6 questões que vão. Uma questão de cada um desses assuntos aqui, uma questão mista e tem a do will e won't tem duas questões. Aí tem uma de personality traits, uma de prepositions, uma de duas de will e won't, uma mista. Tô esquecendo alguma coisa. Tô, né? Da contractions. E outra de contractions. E é isso. Com isso, concluímos a nossa revisão para a prova. Vejo 8C e 8A amanhã ainda. E se vocês tiverem dúvidas, guardem as perguntas para amanhã. E amanhã nos vemos 8B. Vejo vocês na semana que vem. Mas caso vocês tenham dúvidas, vocês sabem onde me encontrar. Um beijo e até a semana que vem com o resultado das provas. Com a graça de Deus, será muito positiva. Então estudem, prestem atenção quando forem fazer a prova, façam com calma, que vai dar boa. Beijo!